Olá, gente! Hoje falaremos sobre simulação de reatores químicos. Aqui está a bibliografia na qual me baseei para preparar esta aula para vocês. Bom, pode-se afirmar que as equações de balanço são as mais importantes na resolução da maioria dos problemas de engenharia química. Ao realizar um balanço molar, deve-se inicialmente delimitar o volume de controle que se pretende investigar, conforme mostrado aqui na figura. Então, temos aqui um reator do tipo CSTR, né, onde temos aqui entrada e saída de fluxo, e temos aqui um agitador e foi delimitado este volume de controle aqui para se fazer o balanço molar. Em seguida, deve-se escolher para qual componente será feito o balanço. Também é possível fazer o balanço global para a mistura toda. Para reações simples, costuma-se fazer o balanço molar para o reagente limitante. Desse modo, o balanço molar para a espécie A pode ser escrito deste modo, onde temos o acúmulo de A, que vai ser igual à quantidade de A que entra no volume de controle, menos a quantidade de A que sai do volume de controle, mais a reação química envolvendo a espécie A. Traduzindo, né, esta expressão aqui em termos de variáveis molares, chegamos na seguinte relação, onde temos o termo de acúmulo aqui representado pela variação do número de moles de A em relação ao tempo. Isso vai ser igual à vazão molar de A que entra no volume de controle, menos a vazão molar de A que sai, menos a taxa de reação de A, pois A aqui ele é um reagente limitante, por isso esse sinal negativo, vezes o volume. Então, essa taxa aqui, ela tem como unidade mol por hora ou mol por qualquer unidade de tempo. Bom, se quisermos escrever esta mesma expressão em função da concentração por tempo, precisamos fazer esta transformação aqui, na qual quem é o número de moles de A, ele corresponde ao volume vezes a concentração de A. Se considerarmos o volume da mistura reacional constante, podemos retirá-lo aqui da derivada, logo teremos V dCA dt. Tá? Então, substituindo o dNA dt por V vezes dCA dt, chegamos nessa expressão aqui. Tá, se substituirmos o dNA dt por VdCA dt, chegamos nessa expressão aqui. Passando o volume para o outro lado da equação, finalmente conseguimos escrever a equação de balanço material em termos de concentração do reagente limitante. Dependendo do processo e volume de controle escolhido, pode haver mais que uma corrente de entrada e saída, exemplo, sistemas de reatores em série paralelo. E também mais do que um termo de reação, quando temos reações múltiplas. Também pode ocorrer do reator não possuir a corrente de saída, constituindo uma operação em semi-batelada. Nesta aula, o foco será reações simples isotérmicas em reatores do tipo batelada, semi-batelada e reator contínuo do tipo CSTR. Bom, agora vamos tratar de alguns problemas, nos quais eu vou resolver depois com vocês via MATLAB. Então, o primeiro problema, considere a reação do lado A gerando 2B. Ela se processa em regime contínuo em um CSTR na fase líquida. A vazão a vazão de entrada é igual à vazão de saída e o reator é isotérmico. Somente o reagente A, a uma concentração de 2,5 mol por litro, é alimentado continuamente a uma vazão de 0,02 litros por minuto. Levando em conta as informações fornecidas, forneça em um gráfico o perfil da concentração de A e B ao longo do tempo reacional. Então, o que temos aqui? Temos um reator do tipo CSTR, onde a vazão de entrada é igual à vazão de saída. A reação se processa na fase líquida. Podemos considerar, então, que o volume, né, ele não varia no tempo. Temos aqui o valor da constante cinética da reação, o tempo total de reação. A taxa reacional ela é escrita através dessa expressão do K vezes a concentração de A.
onde o RA, né, vai ser menos K vezes CA, enquanto o RB vai ser 2 vezes KCA. Por quê? Porque ele é um produto, por isso é positivo, e 2 porque ele tem aqui o coeficiente 2, tá? Então, fazendo o balanço material em termos de concentração, como a gente já viu essa expressão anteriormente, né? Substituindo aqui quem é RA vai ser menos KCA e quem é a vazão molar de A. A vazão molar de A vai ser exatamente a vazão que entra, que essa aqui vai estar em litro por minuto, vezes a concentração de A que é alimentada ao reator. E essa concentração está em mol por litro. Então, a gente vai ter aqui litro por minuto vezes mol por litro. Então, vamos ter mol por minuto, que corresponde à unidade de vazão molar. E o mesmo raciocínio é feito aqui para a vazão molar de A que está saindo, que vai ser Vzinho vezes CA. E, analogamente, podemos aqui escrever o balanço para a espécie B, levando em conta que o CB0 aqui é zero, pois ele não é alimentado ao reator. No tempo zero, ou seja, na condição inicial desse reator, temos que o reator ele já se encontra cheio, né? Já existe o volume da mistura e esse volume vai permanecer igual a 1 litro, onde a concentração de A no início corresponde a 0,5 mol por litro e não a B, só a A. Esse balanço, ele é, então, resolvido dentro do MATLAB. Então, temos um sistema com 2 equações diferenciais ordinárias, na qual a gente precisa fornecer essas 2 condições iniciais aqui para resolver esse sistema. Então, poderíamos, por exemplo, programar algum método numérico para resolução, ou então já utilizar uma função de integração do próprio MATLAB, que é o conjunto das ODEs. Por exemplo, poderíamos utilizar aqui a ODE 23, que é o que vamos fazer no próximo vídeo. Então, aqui, na verdade, eu botei um print lá do próprio help do MATLAB, onde ele fala que a ODE 23, né, é um método explícito de Runge-Kutta de ordem 2 e 3. E se vocês que tiverem curiosidade para entender melhor como essa ODE 23 ela foi programada, o que ela envolve, né, vale a pena entrar no help do MATLAB para pegar mais informações. Podemos aqui, ele dá aqui a sugestão também de poder utilizar a ODE 45. Então, aqui, resolvendo o problema, temos esse resultado, onde temos aqui em azul o perfil da concentração da espécie A ao longo do tempo, onde começa aqui, não dá para ver direito, mas em torno de 0,5. E temos também a concentração de B ao longo do tempo. Então, ambos atingem aqui, né? O reator ele chega mais ou menos a atingir o estado estacionário em torno de um pouquinho antes de 400 minutos de reação. O problema 2, ele envolve uma reação em semibatelada, também na fase líquida. A gente aqui não pode ignorar a variação do volume da mistura. Então, vamos lá. O reator ele continua sendo isotérmico e o reagente A, a uma concentração de 0,05 mol por litro, é alimentado continuamente a uma vazão de 0,002 litros por minuto. Ele pede para fornecermos em um gráfico o perfil da concentração de A e B ao longo do tempo reacional. Então, aqui estão as condições, tá? Praticamente é o mesmo problema que o anterior, só que agora não temos a corrente de saída que também sai continuamente, só temos a corrente de entrada. Então, nesse caso aqui, o volume da mistura, o V0, né, ele é um volume inicial, mas ele varia ao longo do tempo. Então, como é que a gente calcula essa variação? Na verdade, através dessa expressão aqui, onde a variação da massa específica do sistema multiplicada pelo volume em relação ao tempo vai ser igual a ρ0 vezes V0, onde o V, lembrando aqui, é a vazão volumétrica, tá? E o ρ é a massa específica do sistema.
Quando a gente considera que a massa específica do sistema ela se mantém constante, temos que a variação do volume da mistura do sistema, ele vai se dar simplesmente por conta da vazão que entra no reator, tá? Da vazão volumétrica. Então, o que acontece? Agora a gente já não pode simplesmente tirar o volume da derivada, tá? Então, na verdade, dVCA vai ser igual a VDCA dt mais CA dV dt. Então, se eu passar esse CA dV dt para o outro lado e dividir também pelo volume, a gente chega nessa expressão aqui. Aí, substituindo aqui, quem é a vazão molar de ar alimentada, é V0, CA0. Então, a gente chega nessa última expressão. Então, o que temos? No caso aqui, a gente fica com um sistema de EDOs, né, de 3 equações para resolver. Uma outra possibilidade seria resolvermos essa expressão aqui, resultando, então, na seguinte equação, onde o volume vai ser igual ao volume inicial mais V0T. E substituir onde tem o termo de volume, substituir por essa expressão, e onde tem o termo de dV dt, substituir por Vzinho zero. Tá? Então, nesse caso aqui, teríamos um sistema com 2 EDOs. Fica a seu critério, tanto faz. A gente pode implementar direto aqui 3 EDOs para serem solucionadas, ou então somente 2 EDOs para serem resolvidas. De todo modo, ambas as abordagens vão resultar na mesma resposta. Então, aqui temos a solução deste problema, onde o azul é o CA, a concentração de A, e o vermelho é a concentração de B. Aqui temos a variação do volume ao longo do tempo, tá? Onde, se eu não me engano, aqui o azul foi resolvendo o sistema, esse primeiro sistema, e o vermelho foi fazendo a conta explicitamente aqui. Então, pode-se ver que as duas respostas chegam na mesma variação de volume. Uma situação bastante comum em que ocorre variação da vazão volumétrica é em reações na fase gasosa, que não apresentam o mesmo número de mols dos produtos e dos reagentes. Por exemplo, na síntese da amônia, onde temos 4 mols de reagentes, né? Então, aqui tem 1 mol de N2 e 3 moles de H2, produzindo 2 mols de produtos. Em sistemas com escoamento, onde esse tipo de reação ocorre, a vazão molar irá variar à medida que a reação progride. Devido à relação direta entre o número de mols e volume, ao se fixar a pressão e a temperatura, a vazão volumétrica também varia com a variação do número de mols da reação. As concentrações de cada espécie podem ser determinadas expressando-se o volume V, para o caso em batelada, em função do número de moles de espécies presentes no sistema. No caso, temos a expressão PV igual a ZNRT, onde Z aqui é o fator de compressibilidade. Para o início da reação, onde T igual a zero, podemos reescrever essa expressão como P0V0 igual a Z0N0RT0. Então, dividindo-se essa expressão por esta aqui e isolando o termo do volume, chegamos nessa expressão aqui. Ao se considerar o fator de compressibilidade, a pressão e a temperatura constantes, conseguimos expressar o volume do sistema como sendo igual ao volume inicial vezes o número de moles das espécies total, divididos pelo número de moles das espécies no tempo T igual a zero. Isso é válido para um sistema em batelada. Então, chegamos neste problema 3. A reação A mais 3B dando 2C ocorre na fase gasosa em um reator do tipo batelada a temperatura e pressão constantes, no qual a temperatura equivale a 180 graus Celsius. O volume reacional no tempo zero
corresponde a 22 litros e o reator contém Ca igual a 31 mol por litro e Cb igual 3,1 mol por litro e Cb igual a 3,5 mol por litro. O problema pede para determinarmos o perfil do número de moles das espécies químicas ao longo do tempo reacional, o perfil da variação de volume e o perfil de conversão em relação ao reagente limitante. A equação da taxa reacional é dada por R igual a 0,8 vezes Ca vezes Cb ao quadrado. Então, aqui eu já resolvi o sistema que precisamos solucionar, né? Então, temos a expressão anterior que vimos em relação à determinação do volume do sistema. E como estamos tratando aqui de um sistema do tipo batelada, né? A gente não tem nem entrada nem saída de fluxo. Então, só temos aqui o termo reacional, tá? Então, a variação do número de moles de A vai ser igual à taxa reacional vezes o volume, tá? Então, aqui temos a expressão da taxa em relação a A vezes o volume. Então, por isso é menos 0,8. E a gente chega nessa expressão aqui após algumas manipulações. Em relação a NB, o NB aqui, no caso, ele é um reagente. Então, vai ser menos 3 vezes a taxa, tá? Por isso é menos 3 vezes 0,8. Em relação a C, é 2 vezes a taxa e é positivo. Então, resultamos aqui num sistema de 3 equações diferenciais que precisamos solucionar. Resolvendo essa expressão, temos esses resultados aqui. Bom, nos próximos vídeos eu irei resolver cada um desses 3 problemas de modo individual, utilizando para isso a ferramenta MATLAB. Nos vemos lá. Até mais!